Muitos olham para o sagrado e veem apenas o presente, mas eu olho e vejo história. Ser um discípulo do sagrado é honrar quem veio antes, é entender que cada rito carrega uma tradição que sobreviveu ao tempo. Porque a nossa caminhada não é feita apenas de silêncio, ela é feita de resistência. É preciso ter força para manter a chama acesa quando o mundo tenta soprá-la. Mas no fim, o que nos sustenta não é apenas a luta. O que nos mantém de pé é a fé inabalável. E acima de tudo o amor pelo que é divino e o amor por quem somos. Isso é o discípulo do sagrado. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começa agora mais um episódio aqui no Discípulo do Sagrado. O discípulo é aquele que aprende sagrado, se refere aos deuses, aquele que aprende com os deuses. Hoje eu estou aqui com meu amigo Marcelo Amado, meu amigo, meu querido, uma grande pessoa, e a gente vai estar falando um pouquinho aqui da história dele, né? De como ele conheceu a religião, como foi o trajeto, como é que foi todo esse movimento da vida dele, tá? Então, seja bem-vindo aqui ao canal. Se você curtiu, se você gostou, se você amou, deixa um joinha, comenta, compartilha. A sua ajuda, o seu apoio para mim vai ser muito importante, tá bom? Tá certo, gente, vamos começar. Meu amigo, muito prazer. Para mim é uma honra de estar aqui com você, de entrevistar você, de compartilhar essa história, porque eu te conheço já de muito tempo e vamos dizer assim que você foi uma das pessoas que me ajudou a entrar na religião, né? O conhecedor de Búzios através de você, conheci o orixá através de você, conheci a história do Candomblé através de você. Então, estar aqui te entrevistando você, meu amigo, eu vou dizer uma coisa para você. O coração tá milhão, de verdade, tá? Gratidão por aceitar esse convite meu e por estar aqui no meu canal. Pode se Fico apresentar. feliz pelo convite, é até uma oportunidade de estar falando um pouco sobre a religião de culto aos orixás, um culto milenar, ancestral, descendência africana, e prazer de estar te recebendo aqui em dia de chuva, que não estava chovendo, agora começou a dar uns pingos de oilé, né, que chova sobre a minha casa, né, chova sobre a terra, e fico feliz, Jonas, né, o caminho que você está seguindo, a seriedade que você está levando o culto, iniciado para o Odé, já recém-iniciado com o Elexu, né? O orixá a quem eu sou devoto. E eu fico feliz também por estar participando. Axé, Axé, ô. Marcelo, como é que foi essa história? Como é que você conheceu a religião? Bom, eu quando era criança ia à festa de Cosme Damião, no centro de Umbanda Ogunhara, os saudosos Lelé e a Dona Hilda, com a minha avó, a mãe da minha mãe. Minha avó era portuguesa, católica. Minha família toda, da parte da minha mãe, veio da Ilha da Madeira, de Portugal. E quando chegaram, como a maioria, né, naquela época da guerra, lá nos anos 40, chegaram aqui no Brasil, aportaram em Santos e lá ficaram. Outros membros da parte da minha família, do meu pai, vieram da Espanha. Uns vieram para Barretos, aqui para Barretos interior, e outros ficaram em Santos. Tem alguns no Nordeste e tem alguns no Sul, né? Que a família Amado é uma família grande, inclusive descendência de Jorge Amado, né? E tenho ligação, minha família tem ligação com a família de Jorge Amado. É uma história lá, minha avó, mãe do meu pai, era prima, ela e meu avô, né? Eram primos de Jorge Amado, primo de segundo grau. Mas era tudo da religião também já ou não? O próprio Jorge Amado, como morava na Bahia, a descendência dele, o pai dele, né, a família de Jorge Amado veio para o Nordeste, aportaram no Nordeste, mas todo aquele pessoal que veio na época da pós-guerra, ou durante a Segunda Guerra Mundial, eles vieram para o Brasil em massa, né? Como vieram outros países, né? Portugueses, espanhóis, italianos. E eu tenho, assim, satisfação, né, de ter conhecido a religião com a minha avó, porque a Umbanda, né, que é uma religião brasileira que tem a ligação com a afrodescendência, é onde eu aprendi a ter respeito pelo sagrado, né, a ter respeito pela natureza, né, as divindades da Umbanda, embora sejam diferentes do Candomblé,
e hoje Cesselabá, que é o culto original africano, que é o que eu estou estudando, pesquisando, o que eu acompanho hoje, mesmo à distância, contato que eu tenho com alguns babalaôs, Rio de Janeiro, de São Paulo, assim como você, que está procurando o mesmo caminho. Então, foi dentro da Umbanda que eu iniciei. Devi de ter os meus 8 anos de idade, 9 anos, já pegava ônibus, a linha 111, lá em Santos, e eu ia para o bairro do Macuco, que eu morava na zona noroeste, então eu pegava o ônibus no ponto final, que a minha mãe passou a confiar, às sextas-feiras, né, e ia lá para casa da minha avó. E na volta, minha avó, com uma vizinha dela, Dona Nair, me levava no ponto de ônibus e voltava para minha casa. Então, foi nessa Umbanda, tendo de Umbanda Ogunhara, da saudosa Dona Nair, do Lelé e da Dona Hilda, é que eu conheci o início do axé que eu Você tinha quantos dava. anos? Eu tinha mais ou menos 8 para 9, 10 anos, quando eu comecei a andar de ônibus Não sozinho. era muito novo, então, pela Novinho. pouca idade que você tinha, e conhecer, entrar no mundo do axé, ver as entidades, por pouca idade que você tinha naquela época, mas como foi a sua interpretação, então, de você ver um mundo totalmente diferente do que você já via? Na época eu achava bonito, né? Até como a minha avó dizia, minha avó falou assim, minha avó era católica, ia à igreja e tudo, é cristã, a família não é cristã. Mas, assim, a minha avó falou, eu gosto de dançar, gosto de louvar dançando, né? Fazendo como é o ritmo da Umbanda. E eu conversava muito. A minha avó ia uma vez por semana na minha casa para passar o dia com a minha mãe. Ela passava roupa, lavava roupa, passava o dia. A minha mãe fazia a unha dela. E às vezes eu lembro que a minha avó ficava no tanque lavando roupa, né? Para sair um pouco do ritmo dela. E ela pegava o ônibus, ia para minha casa e eu ficava, vó. Então fazia perguntas, sempre tive curiosidade sobre o orixá, sobre as entidades, enfim. E fui batizado, passei, né, pelo processo da Igreja Católica, fui batizado quando criança, família toda católica, passei pelo processo da catequese e quando eu vim morar aqui para o interior, eu fui crismado aqui em Piguá. E eu era devoto de Nossa Senhora da Conceição e São Sebastião, que coincidentemente é Oxóssi e Oxum, né? E naquela época tinha uma imagem grande, e eu recebi da mãe de um amigo meu, que acabou se tornando o pai de meu babalorixá, um São Jorge, que era assim, todo congá, ou todo o altar da Umbanda, né? Em si tinha o São Jorge, Jesus Cristo, Oxalá, e tinha imagem ou de São Sebastião ou de Nossa Senhora da Conceição, né? Ou então tinha imagem de Nossa Senhora Aparecida. Então, a mistura da Umbanda com essa mistura da Igreja Católica me fez pensar e evoluir, né? É claro que depois, com o tempo, a gente chega na adolescência, a gente vai tendo mais curiosidade, vai aprofundando o conhecimento. Comprava muito livro já desde aquela época, as casas de artigo religioso vendiam livro, eu queria ler sobre a espiritualidade. E aí passei a estudar também o kardecismo, né? Então, dentro da espiritualidade, eu aprendi lendo livros sérios, de autores sérios, e tive acesso a algumas pessoas. Então, quando eu estava mais ou menos com 16 anos, aí eu estudava ainda naquela época e na minha classe eu tinha o Rogério, que era o meu amigo, morava na esquina da rua que eu morava no meio da rua e o Rogério morava na esquina. E a mãe dele, a Ieda, a Cir, né? Mas Ieda é o nome dela de orixá, ela tocava um golo e umbanda. E foi aí que eu conheci o Rogério, depois conheci o pai Ramos, depois conheci o Babá Oiabarajidê, que é filho do saudoso pai Bobó. E aí eu comecei a frequentar mais o candomblé. Comecei no candomblé Angola, aí conheci um monte de gente, a saudosa Toloquê, a saudosa Canhamburá, a Divina Nossa Senhora de Fátima, hoje o herdeiro da casa dela, é o neto dela, Abdala, não lembro o nome dele, que é do Xaguian. Conheci a Índia, que era lá maior orixá de Umbanda, muito conhecida lá no mercado, lá em Santos. E, enfim, aí comecei a frequentar as casas de candomblé. Depois conheci o pai Toninho do Oxum, já saudoso, porque na época que eu tinha mais ou menos 20 anos, aquele povo já tinha 40 para 50 anos. Então, hoje, a maioria deles já são falecidos.
Pode falar. O que foi, Juninho? É água. Ah, pode falar. Então, e aí eu comecei a frequentar. Depois que a gente. Aí, quando eu estava com 17 anos, eu fui iniciado. O pai Ramos, o pai Oyabara Jide, né, que também já faleceu, foi iniciado para Orixá Oxóssi, né? E aí fiquei sem tomar a obrigação de um, obrigação de três, obrigação de sete, oiê. E isso foi acontecer com o pai Luiz do Ogum. E o pai Luiz, ele tem a minha idade, e na época eu fiz santo num ano, ele foi iniciado no ano seguinte, né? A gente usa o termo santo porque é a forma como a gente fala, mas fomos iniciados. Eu fui iniciado num ano, a minha mãe foi iniciada em maio do ano seguinte para Iá, e o pai Luiz foi iniciado para Ogum. E aí, como o pai Luiz tomou as obrigações primeiro que eu, ele teve condições de dar continuidade para mim. Então, tomei eu e com ele, né? Lá em São Paulo, lá no Jabaquara. Só que aí ele fez a forma como tinha que ser feito, né? Foi iniciado para o Xóssi, mas eu sou do Xaguiano, ou vai para lá, né? E aí sim foi acertado, porque não existe orixá errado. Orixá, orixá é natureza, é uma divindade, né? E não existe orixá errado. Não existe ori errado, né? Cabeça errada. Existe o caráter que a pessoa nasce com ou sem caráter, ou a pessoa perde caráter no trajeto da vida, e justamente a religião ela ensina isso, a pessoa a resgatar essa coisa de ter caráter bom, né? O orinu, e foi isso. Aí foi, o tempo foi passando, passando. Hoje, né, estou chegando aos 60. Se Deus quiser, estarei em breve também aposentando e eu quero me dedicar àquilo que eu acho que é a minha riqueza, que eu acho que todo mundo deveria de pensar da mesma forma. Qual é a sua maior riqueza? A minha riqueza são as minhas princesas, minhas ervas, meu quintal, né? Eu moro aqui no interior, no município de Piguá, há 30 anos, vai fazer 31 anos. Aqui foi onde meu pai construiu em torno de 88, e só em 94 que a gente veio morar para cá. E assim, moro aqui em Piguá, do lado de Rio Preto. Quando eu vim para cá, não procurei nenhuma casa de candomblé, porque não me tocou a procurar ninguém, embora eu conhecesse algumas pessoas de nome, né? Não vou citar nenhum aqui, inclusive um conhecido, foi já falecido aqui da região. Fiquei sabendo de um terreiro muito antigo, que parece que era Angola, o Arajé de Marri, Iato, uma coisa assim. Que tinha o FIT, né? E aqui em Rio Preto, como tem o Festival Internacional de Teatro, eles ocuparam e saiu no Diário da Região na época, e eu vi que eles iam fazer uma apresentação naquele terreiro. Não sei o local que fica. Mas essa é a história de Joãozinho da Colmeia, do Rio de Janeiro, que esteve visitando aqui na década de 50. E Joãozinho da Colmeia fez alguns assentamentos, inclusive, algumas visitas aqui, e falou que Rio Preto seria uma cidade próspera. Dizem, né? Quem me informou, uma pessoa muito conhecida, que até vivia no meio, tinha casa de material de artigo religioso aqui em Rio Preto, e sabe muita história. Então diz que Joãozinho da Colmeia, na época, visitou Rio Preto, então lógico que foi prefeito, na época que foi convidado, e o prefeito possivelmente era da religião, e Rio Preto seria uma cidade próspera. E foi. Está aí hoje, a metrópole que é São José do Rio Preto, né? A gente vê que tem cidade que não anda, tem cidade que não. Mas realmente foi. Então já tem axé aqui plantado dentro da região, né? Eu acho isso bacana. E o destino me trouxe para cá, né? O que é mais importante é que eu saí de Santos, eu passei por um perrengue lá, né? Eu acho que aí foi coisa de Odu, né? Coisa de destino. O Urundaifá deve ter feito um planejamento diferente na minha vida para me trazer para o interior de São Paulo. E aqui eu me estabelecer física e espiritualmente para que eu mais descansado, mais tranquilo. Porque se eu estivesse naquele mundo, aquela agitação, talvez eu já não estivesse mais aqui na Terra. Então, vamos lá, então. Você iniciou em Oxóssi, tomou seus 7 anos e passou a ser de Oxalá. É, foi assentado Oxalá, foi consagrado Oxalá, porque é Oxalá que me deu o sopro para a vida, vamos dizer. Eu nasci para cultuar esse orixá, né?
E se sair lá, seria só o batalhar. Então, eu sou, vamos falar assim, você é filho de Orixá, você sou do chão. E como é que foi esse trajeto? Uma coisa é a gente fala da gente, uma coisa é a gente fala da coletividade, outra é a gente ser a coletividade, né? Porque quando eu entrei, eu lembro quando eu entrei na religião, no axé, eu só pensava mais em mim. Conforme o tempo foi passando, eu fui começando a olhar diferente na comunidade, na sociedade, e poder querer agregar na vida de alguém. Quando você chegou a ter esse lado de querer ajudar as pessoas, como é que foi esse procedimento Sim, para você? teve uma época aqui em Piguá, porque eu me considero um ebome. Eu tenho 40 anos, mais, 41 anos de santo, de iniciado no candomblé. Estou com 58 e eu tenho jogo de búzios. E da época, teve uma fase da minha vida que uma outra pessoa, trocando ideia, falou, eu posso te ajudar e tal. E aí começou a ver um monte de pessoas, né? Mas eu acho assim, não é para mim, entendeu? Eu acho que é muito sério, porque a gente sabe quando abre o jogo de búzios, sempre vai cair ebó, você tem que ter todo um preparo, conhecimento, tem. Mas assim, você depende. Aqui a minha casa não é uma casa de axé, é uma residência, é a minha residência. Eu tenho as minhas ervas plantadas, eu tenho as minhas coisas, mas assim, até porque eu não sou babalorixá, eu só sou um ebome, quer dizer, uma pessoa velha, né? E eu vou falar idoso dentro do candomblé, mas eu não me considero babalorixá porque eu não tenho casa aberta, eu não tenho filho de santos. Como a maioria é iniciado, nem todos serão babalorixá ou ialorixá. Nem todos terão. Mas eu acredito assim que se depois da entrevista alguém vir falar com você, pedir ajuda para você, como eu já vi já isso já acontecer, e eu mesmo fui uma dessas pessoas, Uhum. como é que você vai? Não, porque assim, com a idade que eu estou, a experiência que eu tenho de vida, eu acho que chega um determinado momento, não só da parte espiritual, como o mundo que eu enxergo hoje, né? Os perigos da vida, os perigos que a vida oferece. É claro que se alguém precisar de alguma ajuda espiritual, uma orientação, pelo menos, eu estou preparado sim para dar orientação, né? Eu não sou médico que eu possa atender uma pessoa doente que necessita de um médico. Mas, Uhum. assim, vamos dizer, como uma pessoa médico espiritual, tem sim preparo para atender qualquer pessoa. Uma orientação, posso abrir meu jogo de búzios? Posso. Posso olhar os búzios para a pessoa? Posso, sem problema nenhum. Ela quer fazer uma pergunta para você. Como é para você se ver agora, nesse momento, visitando o passado? O que traz em sentimento para você? Alegria, porque eu acho assim, o candomblé, a religião dos orixás, que eu conheci do candomblé tradicional do Brasil, né? Ah, tudo que a gente recebe, porque o candomblé é uma mistura da colonização, né? Aquela coisa de você obedecer aos mais velhos e tudo, porque nós, humanos, somos curiosos. E quando a gente está dentro de vamos dizer, qualquer lugar que a gente esteja, que a gente quer saber, quer fazer perguntas, a gente tem curiosidade. E isso só com o tempo que eu fui aprendendo. Não é da noite para o dia, né? Na minha época e hoje, tem gente que está sendo iniciada, mas já está abrindo casa. Isso já acontecia lá nos anos 80, quando eu fui iniciado, né? Nos anos 90. Então, para mim, o que agregou? Agregou que eu consegui entender qual é a maior riqueza do ser humano. É ter uma boa saúde e ter liberdade. O que você quer mais de riqueza? De ter saúde e liberdade para ser e para fazer. E saúde para ficar de pé, que não adianta nada você estar doente. De repente é um caso patológico, você precisa de um médico, mas espiritualmente, se eu estou sadio, eu tenho condições, né, de progredir, de evoluir espiritualmente e passar isso para os meus, pelo menos a minha família aqui em casa, nós temos o hábito de fazer oração Pai Nosso Ave Maria para os antepassados todas as noites, Sim. né? E se eu tiver que ir à missa, eu vou. Eu só não sou muito adepto
as igrejas evangélicas, porque eu acho que eles misturam muito, existe muita coisa errada que eu Não se não, identifica, né? não me identifiquei, né? Até porque eles usam muito a questão das entidades da banda do candomblé Para pregar dentro da para igreja. pregar o ódio. Eu nunca vi, por exemplo, dentro de uma igreja manifestar uma Shiva, um Nagueira, um Ganesha, que são Buda. divindades, Buda, né, que são divindades indianas, porque não tem colonização indiana aqui no Brasil. Uhum. A China tem religião de manifestação, a Índia, os aborígenes australianos, os indígenas do Brasil, os indígenas da América Latina, os maias, os incas, os astecas, todos eles eram, porque é uma religião tribal, uma religião antiga, milenar e genuína. Você quer mais o quê? Aí fala, ah, não, mas só Jesus cura, só Jesus que salva. Meu querido, quem é de Jesus, continua com Jesus. Eu também sou de Jesus. Quando a partir daqui, se eu encontrar Jesus de braço aberto para mim, eu vou abraçar Jesus. Mas enquanto eu estou aqui, a minha convicção é de que eu tenho ainda algo mais a aprender, algo mais a agregar. Eu não sou obrigado a aceitar o que a pessoa quer que eu faça, só porque está escrito na Bíblia como livro sagrado. E o Alcorão? E os outros livros sagrados mais antigos que a Bíblia? Cada um. É como diz a Yalorixá, no Márcio de Oxum, lá do Rio de Janeiro, a religião é a roupa que melhor te veste, né? A que te melhor faz te bem, né? deixa bem, te É o que te deixa faz bem. bonito, É o que te confortável. ergue, né? Exatamente, Que faz você sentir orgulho de quem você é e te levanta. Se exatamente, está fazendo bem para eles, ótimo, continuem exatamente. assim. Só Isso, não tenta doutrinar, né? as Tem pessoas elas respeito. misturam muito, que existe culto ao diabo, existe. Nós não fazemos. Umbanda. Não é a nossa Nós, praia, por nós favor. não cultuamos nada de diabo, de demônio. Ah, mas na Bíblia fala qual que é o espírito do diabo. Bom, se a Bíblia fala, lá quem escreveu na Bíblia Que tem acredite que na, ser responsável pelo que quem acontece acredita na hoje. Bíblia, continue acreditando na Bíblia e fazendo o que melhor lhe aprouver. Mas não é o que está sendo tratado nem discutido aqui. Exatamente. Até porque foi escrito por escribas, né? Né? De Por época pessoas. diferente, E em mudado, lugares e diferentes. mudado no Vaticano diversas vezes, de Exatamente. acordo a fosse melhor, para que o Vaticano conseguisse, assim, retirar mais impostos dos pobres, né? Naquela época lá dos Exatamente. colonos. A indulgência plenária, né? Aham. Enfim, não vou falar. Pegando essa oportunidade e aprofundando um pouquinho a mais, em relação então à parte do julgamento. Você já lidou com alguma situação que você foi julgado, que você De preconceito. preconceito? Eu tinha uma amiga que morava aqui e ela era assim. Vou falar a verdade. Fofoqueira, intrigava com todo mundo, tinha problema com todo mundo, se vestia da melhor forma possível, uma prudente, você sabia que era uma pessoa muito carente. E ela era evangélica. Ela chegou aqui, Marcelinho, porque trocou uma ideia sobre religião numa época, e, Marcelinho, olha, essa religião, você só entrou nela em função da sua avó, em função da sua mãe. Mas isso não é de Deus, não. Eu falei assim, e o que é de Deus para você? O que é de Deus para você? Olha para você como instrumento de Deus, você é cristão, você é evangélico. Olha você, você fala mal de todo mundo, você briga com todo mundo, você está sempre doente, você está sempre no salto, mas você está sempre no salto, mas está descalço ao mesmo tempo. Porque, o que você agregou do cristianismo? O que Jesus trouxe para você, se você mesmo não mudou? Você não tem mudança nenhuma. Então, a mudança ela tem que vir de dentro para fora. Eu resgato as coisas boas do lado de fora, lógico. Estou aqui na terra, estou vivo, com o pé no chão. Mas o que vem de dentro é que faz a sua evolução, faz a sua mudança interior. E se as pessoas não mudam interiormente, ela não dá nada. Nasce com aquele negócio, né? Dentro do Ifá, a pessoa nasce, como diz o Babai Patocum do Rio de Janeiro, e não existe pecado dentro da nossa religião. Existe o bom e o mau caráter, o bom ori ou o mau ori, né? Só que assim, eu já uso um termo assim, todo mundo nasce com caráter, tem alguns que perdem ele no meio do caminho. Aí não adianta querer moralizar, querer ter moral, mudar. É igual o bandido quando fala, eu fui preso, foi preso, fez um monte de anarquia, tirou a vida de outras pessoas, cumpriu a pena e depois virou evangelho. Uai, que bom, é sinal de que resgatou o caráter, né? Peraí, você já Resgatou o tirou, caráter, exatamente. né?
Ele resgatou caráter, que deveria de ter pela família, né? Bom, é É um muito contexto complexo. muito complexo, É né? complexo. Só que a espiritualidade, que eu acredito, existem demônios, existem. Nós temos inimigos. Você tem inimigo? Você sabe se você tem inimigo? Sou eu mesmo. Eu posso ter alguém que tenha, por exemplo, eu nunca vi, vou falar assim, pobre, né? Mas pessoas simples têm inveja da outra que também é simples. Geralmente as pessoas cobiçam mansões, carro, dinheiro, né? Então, não adianta ter cobiça de uma pessoa que está nas mesmas condições que você. Você tem que cobiçar uma pessoa que tenha mais, mais que você. E eu acho que isso não é, sabe, essa coisa de comida, essas coisas já entendi lá no passado. Eu não tenho mais essa, essa vontade de riqueza material. Eu não tenho. Hoje o que eu busco é riqueza espiritual, conhecimento, estar certo, ter um bom caráter, né? Levar a vida reta, como deve. Cuido da minha mãe, meu saudoso pai já partiu em 2021. Então, eu acho assim, a religião ela me agregou a me autoconhecer, né? E eu repeli aquilo porque é onde está a massa, está dentro da igreja cristã. E essa massa, para mim, não serve. Não serve, porque para falar de padre, falar de pastor, dentro da religião cristã, tem um monte de gente duvidosa, né? São cultos, não a missa em si, né? Que é mais antigo. Mas o passado da Igreja Católica também não é dos melhores, né? Santa Inquisição, indulgência plenária que vendia para construir a Santa Sé, não vou levar isso daí ao pé da letra, mas a gente tem uma mágoa dessas coisas. Se for ver, temos uma mágoa. Então, o culto, a ingenuidade, não é ingenuidade, seria a genuidade, a forma como é genuíno a cultura iorubá, principalmente a cultura iorubá, forma genuína de passar para você que a Djalá modelou o Ori do barro, que isso também está na Bíblia, né? Só que na Bíblia fala que é o sopro divino que deu a vida ao ser. E o Batalá também fez a mesma coisa. E como que os Yorubá sabiam que isso daí seria escrito lá há 2.000 anos atrás? E o culto Yorubá ele é muito mais antigo. Entendeu? Então, e é um povo reservado, é um povo que fica ali, né? Porque o Yorubá, o idioma Yorubá, é um idioma que tem pouco tempo que foi passado a escrita. Ele é tonal, ele é antigo. A cultura Yorubá é passada de geração para geração. E é aquilo que a gente conhece, que é aquilo que a gente sabe hoje. Então, você vai fazer, você vai pegar a folha, né? A folha vai ser sacrificada para poder fazer aquele banho, aquele sabão. Ela vai ser rezada, ela vai ser ativada energeticamente para poder funcionar, né? Tudo isso e a preservação da natureza. Agora a gente vê aí um monte de coisa. Fala macumba de um bandista, que um bandeiro esparrama as coisas no meio das ruas. Isso não é coisa de candomblé, não é coisa de Cecilabá, né? Não é coisa de orixá que a gente serve. Perguntas e respostas rápidas. Uhum. Exu. O orixá do movimento, o orixá da vida, a terra gira porque Exu gira, o Exu está no átomo, o Exu atravessa o nosso corpo. Todo mundo, para falar assim, agora, todo mundo tem orixá, porque Ori é orixá, né? Se for ver o conceito mesmo da tradição, do culto Yorubá, culto orixá, todo mundo tem seu Ori, é um orixá individual. Umbanda. Umbanda ela é uma religião, embora o candomblé também seja mistura da cultura afro, é uma religião brasileira, diferente de Cecilabá, né? A Umbanda nasceu no Brasil nos anos 1909, se não me engano, 1910, com a manifestação do Caboclo Sete Flechas no médium, né? Que era kardecista. Foi numa mesa de uma cerimônia, né? de mesa branca ou kardecista, reunião mediúnica, Uma e sessão, né? E uma sessão. manifestou o Caboclo Sete Flechas. Aí começou a misturar a população que frequentava o candomblé e trouxe os tambores para dentro da Umbanda. E como foi? Aí misturou os orixás do candomblé
que é já desde a escravidão, que eles pegavam os santos católicos e colocavam os seus objetos sagrados aos pés dessas imagens, né? Eu vou falar uma coisa aqui que pode magoar algumas pessoas, né? A questão da imagem que os evangélicos não aceitam, que a Bíblia não pode cultuar, desde a época lá do touro de ouro. A Nossa Senhora de Aparecida é um pedaço de madeira em forma de triângulo, Uhum. né? É a imagem semelhante à imagem de Nossa Senhora da Conceição. Uhum. E ela tem devoção, aquilo é só uma imagem para representar. É uma representação da fé Assim da como- pessoa. E Assim deve como ser o respeitada. zeré de madeira, que a gente também consagra para pegar, para sentir, é um portal ali, abre uma porta para a gente conversar. Quando os devotos vão à Aparecida do Norte, os devotos estão lá, a imagem lá está. Né? Inclusive, a princesa Isabel que deu um manto bonito, Sim. com pedras preciosas, né? Então, a gente tem que respeitar. Eu sou devoto de Nossa Senhora da Aparecida. Por que não? Porque eu sou do Candomblé. Não, eu sou devoto também de Nossa Senhora da Aparecida. E candomblé para você, o que que é? Candomblé é uma religião que me deu conhecimento hoje, com a idade que eu estou e com a facilidade da internet, a comunicação à distância, eu estou começando a conhecer a origem, o culto original do candomblé, que é na África, embora eu nunca fui para a África, mas eu tenho contato com o Oloôs, Babalaôs, São Paulo, Rio de Janeiro. Participo de algumas reuniões com eles, né, online, e aprendo muita coisa. Então, Bastante, né, Marcelo? Você está sendo assim simples, né? Ele participa bastante já há muito tempo, desde a época da né? pandemia que eu entrei, já faz uns Isso. 3 anos que eu tenho acesso a vários Tem bastante Babalaôs. conhecimento você. O que chamo de curso, chamo de reunião. Você é porque curso humilde. uma coisa- inclusive, o idioma iorubá está na plataforma Hotmart, está lá para eu estudar, é vitalício. E fiz um ano de curso com um biólogo, Matheus Colombo, para fazer propaganda, de como manipular erva. Inclusive, é muito interessante, porque o Matheus não deve ser da religião, mas ele explica como ativar a erva, de deixar de molho na árvore, de tomar sereno, sabe? Aquela coisa que é bem, bem espiritual, né? O despertar da folha, porque senão ela não tem. Se você pegar uma folha e macerar de qualquer jeito, não vai ter Vai efeito. morrer ali. Matou a plantinha, Sim. as folhinhas, a raiz, a casca, né? E você não vai ter Você utilidade. entrou numa. Eu nem ia fazer essa pergunta, me veio aqui agora. Entrou numa parte que é muito interessante. Eu acho que Show é maravilhoso, deixa eu manifestando, e assim vai mostrando pra gente o que a gente deve perguntar e as respostas vão saindo. Uhum. Eu vi, presenciei muito isso, uma ignorância dentro da religião que buscar conhecimento é ruim, é limitado, né? Que você tem que pegar conhecimento daquele ler mesmo, naquela terra. Uhum. E você falando de curso, pesquisando, estudando, como você interpreta isso? Tipo, tem gente que segura os filhos, os clientes na casa e não deixa as pessoas entender, procurar conhecimento, até para poder perguntar. Né? Você pergunta para o seu mais velho, o mais velho não sabe perguntar, ele fala assim, quando você passar por tal ato, ano, você vai saber. E você passa e não sabe. E você pergunta e não sabe te responder, te enrola mais ainda. Eu vejo o candomblé, porque assim, o candomblé são famílias, várias casas, né? Ele é axé, né? São vários. Então, criou aquele estigma, aquela coisa de tudo na hora certa, igual a família, né? A criança quer se envolver no assunto de adulto? Não, você é criança, você é Iaô. Então, você tem o tempo certo. E isso aí ficou como Uma regra. uma regra. Então, eu acho assim, porque quando Não a somos pessoa... contra regras, por favor, né? Não somos contra regras. Não, de jeito forma nenhum. alguma. Só que assim, a verdade é essa. Mas o que fez lá no passado, principalmente no estado de São Paulo, Pai Bobó, por exemplo. A história do Pai Bobó, naquela época ele foi iniciado, ele era novinho, uma menininha chamava ele de Zezinho, né? Enfim. Pai Bobó, pela história dele, ele tocava tabaco, ele era ogã. Homem virar, rodar de santo, ser iniciado na década de 40, 50, era dentro da própria religião. Homem ser iniciado era contra, muito raro. E o Pai Bobó, como ele foi iniciado para Ogã numa casa, acho que de Angola,
Quando ele estava dentro da Shell Chumaré, ele foi iniciado por Nitinha Viewa, né? O dia que teve que recolher ele foi iniciado, a própria Ewa trouxe ele para o barracão para dar o nome, e ele era de Inhaçã. Foi iniciado para Oiá. Então, o homem, orixá feminino e Ogã. Mas Ogã não é rodante, o orixá não manifesta o Ogã e Eked. Mas aconteceu com ele. Então, existe aí uma história do saudoso meu avô de santo, Pai Bobó, que já desde aquela época já tinha o preconceito. Hoje, qualquer pessoa, se o orixá, o melhor orixá é aquele que vai ser culpado na cabeça daquela pessoa, aquela pessoa vai ser devota daquele orixá, então o que passa aquele orixá? Né? Então, existe esse negócio de... Você tinha perguntado sobre... Tipo, você procurar conhecimento Sim, fora desse aí não meio. tá... Então, justamente, o que acontece? É aprisionado o Babalorixá e a Orixá, é seguro, sim, depende Porque você viver numa casa de axé, de axé, acredito que outras religiões acontecem a mesma coisa. Existe lá a hierarquia, né? Nós aprendemos da forma como era lá no Xexalabá, não tem nada disso. Embora tenha os mais novos cumprimentos, os mais velhos são abençoados, se prostram no chão, existe sim. Mas eu acho que resgatou muito aquela coisa da Sinhá, né? As madames, né? Mulheres de coronéis, na época da colonização. E as escravas eram obrigadas a... É que nem a história da feijoada, né? A história da feijoada era resto de porco que eles pegavam lá do corte do animal para fazer a feijoada. Né? Você sabe mais ou menos a história da feijoada? Uhum. Então, era um povo escravizado e que usava, nós tem obras no Brasil, né? Escravizaram e eram brancas, né? Eram negras, e vestiam a roupa de sinhá, corpo todo coberto, né? A roupa da época, isso. Então, existia aquela coisa de, sabe? E isso acabou sendo introduzido dentro do candomblé. O Iaô, que é o noviço, que é o iniciado, esse é iniciado. Agora, meu pai, você não pode olhar na mesma altura do Babalorixá, tem que se abaixar, tem aqueles momentos ritualísticos que tem que tomar a bênção do Babalorixá, do Ialorixá, que vai estender esteira. Isso aí é normal, isso aí é uma regra. Né? Toda religião ela tem um sistema, ela tem uma doutrina, então vamos obedecer. Se você não tiver, afim, não está afim, parte Não para entra, outra não. religião. Não é. Tá, poder finalizar tudo que a gente conversou, tá? Pega toda essa bagagem, essa visita no seu passado, essa nostalgia, e você agora fala para mim de tudo que você me falou, em cima da palavra axé. Assim. Bom, o axé, a maioria das pessoas, vamos falar assim, o axé mesmo seria assim seja, né? Algumas pessoas discordam do assim seja. Eu acredito que sim, porque numa reza, no Oriqui, no Ofó, lá no Xexalabá, axé, axé, axé. Até para fazer o Ibá, vai fazer a reza, o Ibá, axé. Axé. Mas o axé, a palavra em si, o axé, né? Nós estamos aqui envolvidos, o espírito do corpo físico é o axé, nós somos o axé, a vitalidade, tudo que tem vida é o axé, tudo que é o mundo espiritual é o axé, a terra é o axé, eu é axé, né? O ar que a gente respira, o oxigênio tem axé de olhar. Exu está na nossa vida, em todos os compartimentos, em todos os movimentos da nossa vida. Isso é axé, isso é vida. Vou fazer uma coisa agora pra gente finalizar. No 3 a gente fala axé, tá? Poder finalizar no 3 a gente fala axé e a gente termina aqui. Tá bom? 1, 2, Dois. 3. Axé! Axé!